Muito boa noite a todos os sportinguistas. Antes de mais, quero desejar-vos um feliz 2015 e que seja fundamentalmente e sobretudo um ano de sucesso para o Sporting, que consigamos pelo menos conquistar um título que tanta falta nos faz e tão importante é para a nossa atividade, para o nosso dia-a-dia e para a nossa história e para poder continuarmos este projeto que foi iniciado pelo Bruno Carvalho há cerca de quase 2 anos. Bom, aparentemente a crise acabou, pelo menos é o que se pode concluir da leitura do comunicado de ontem pelo Bruno Carvalho, em que deixou claro que Marco Silva continua a ser o nosso treinador. Também se cumprimentaram no final do jogo com o Estoril, portanto há bons sinais no sentido de percebermos que as divergências já lá vão, não estarão, obviamente, definitivamente sanadas, porque estas coisas não funcionam assim de um dia para o outro, mas pelo menos já há um clima para trabalhar em união, em sintonia, como disse o Marco, e portanto eu creio que a partir de agora temos condições para continuar a fazer o nosso campeonato, a fazer a nossa época desportiva, repito, com hipóteses de sucesso, querendo aqui sucesso significar a conquista de um título desportivo. Independentemente da crise ter terminado, eu acho que vale a pena, até porque foi um assunto muito debatido no universo sportinguista, ver qual foi a estratégia de Bruno Carvalho, qual foi a estratégia de José Eduardo, como é que ambos se terão articulado para gerir e responder a esta contestação dos sportinguistas face ao iminente e noticiado despedimento do Marco Silva. Pois bem, convém, uma vez mais, ir ao princípio. Como é que tudo isto começou? Começou com uma declaração de Marco Silva na Madeira, a seguir ao jogo nacional, que ganhámos lá, na Choupana, a dizer que preferia críticas cara a cara ou elogios cara a cara num registro mais frontal. É bom reter este ponto porque eu acho que, mais do que divergências quanto à política desportiva, que é um assunto que eu já vou abordar mais à frente, eu acho que verdadeiramente o que irritou e que provocou toda esta crise, o que irritou o Bruno Carvalho foi a forma pública como o Marco Silva lhe respondeu, sendo certo que eu acho que o nosso Presidente terá visto ali um desafio à hierarquia, à sua autoridade, e daí aquela reunião que houve na segunda-feira. O resto também vocês sabem, é conhecido. O próprio José Eduardo veio acrescentar aqui alguns factos importantes. A reunião de segunda-feira de 23 termina com uma ruptura iminente entre Presidente e Marco Silva. E é o próprio José Eduardo que pede ao Presidente para tentar, digamos assim, reconciliar as partes naquele tal encontro que chegou a estar marcado, que foi primeiro aceito pelo Marco Silva e depois foi recusado. Sendo certo que depois de ter sido recusado, o José Eduardo faz aquelas declarações antes de ir para férias, à RTP, e depois faz aquele artigo na Bola, num ataque muito forte, de facto, ao Marco Silva. Qual é que é a minha opinião, qual é que é a minha interpretação dos factos, a minha visão de como tudo isto se passou? É indiscutível que houve um clima tenso entre Bruno Carvalho e Marco Silva, não adianta esconder, já lá vai. Pelo menos o pior parece já lá ir, felizmente, para o Sporting. Só que Bruno Carvalho, de facto, não esperava que os sócios tomassem o partido de Marco Silva. E isso eu creio que o terá apanhado um pouco de surpresa. E percebeu que tinha que recuar caminho, que tinha que arrepiar caminho, que tinha que ter bom senso, que tinha que ser flexível e equilibrado, e felizmente foi. E, portanto, a partir do momento em que percebeu isso, viu que a sua esfera de ação estava limitada. E o que é que ele fez, então? Delegou no José Eduardo a tarefa de dizer publicamente aquilo que ele queria dizer ao Marco Silva, não sei se lhe disse ou não em privado, mas pelo menos aquilo que ele queria dizer do Marco Silva publicamente e que ficou impossibilitado de dizer pela reação dos sportinguistas. Portanto, arranjou ali. Eu sei que já se discutiu muito o termo mandatário, eu sei que não houve um mandato, mas arranjou-lhe uma pessoa da sua confiança. E nós já vimos que o José Eduardo é uma pessoa muito próxima do Bruno Carvalho. Ele próprio se intitula como o ideólogo do Presidente. Não rejeitou esse epíteto na última entrevista à RTP. E atenção, deixa-me só fazer um parênteses. O José Eduardo é uma pessoa que sabe de futebol. Vê-se que é um tipo que sabe de futebol, é sportinguista. Outras considerações sobre o seu caráter, eu não vou entrar muito por aí, sobre aquilo que ele disse do Marco Silva, obviamente, que é forte. Obviamente que é um ataque que põe em causa a honra profissional e pessoal do Marco Silva, e isso será tratado nos tribunais. Mas dizer-vos o seguinte, eu sei que muitos de vocês, provavelmente a maioria, estão contra o José Eduardo neste momento. Ele, no fundo, acabou por ser o bode expiatório de toda esta crise.
inteligentemente criado pelo Bruno Carvalho, na minha opinião, mas a verdade é que ele sabe de bola, sabe de futebol, sabe de bastidores, não é ingênuo. E eu não sei se no futuro continuará a ser o conselheiro do presidente, mas se continuar, por acaso, por algum motivo, não me choca. Não me choca e acho que aí o presidente não estará mal aconselhado, desde que o Zé Eduardo também perceba que não vale tudo para se atingir os fins, não é? E, portanto, eu acho que ele exagerou manifestamente em relação ao Marco Silva, nas críticas que lhe fez, por serem fundamentalmente críticas de caráter. Mas dizia eu, estando o Bruno Carvalho impedido de reagir publicamente e de entrar num ping-pong, num bate-boca público, que seria péssimo para o clube, com o Marco Silva, delegou então a tarefa no Zé Eduardo de lhe dizer e escrever exatamente aquilo que o nosso presidente queria ter dito do Marco Silva. E, ao mesmo tempo, criou um caminho paralelo, mas independente, e reparem nos pormenores e em todos os factos, na cronologia, é muito interessante. Há primeiro aquelas declarações do Zé Eduardo no aeroporto antes de ir para férias. Nesse mesmo dia, para nos dar a ideia, a nós, sportinguistas e à opinião pública de modo geral, Bruno Carvalho vai à Sporting TV. Portanto, até parecia que estava combinado, eu não tenho dúvidas que estivesse, é a minha interpretação, não tenho provas, obviamente, mas ao mesmo tempo que Zé Eduardo arrasa Marco Silva à saída do aeroporto, Bruno Carvalho vai à Sporting TV dizer que é um disparate, que é um absurdo dizer-se que Marco Silva está de saída. Depois, Zé Eduardo continua as críticas e vai à RTP, vai também, ontem esteve na SIC Notícias e, mais ou menos na mesma altura, Bruno Carvalho lê o tal comunicado na Sporting TV. Portanto, querendo nos dar a ideia de que seguiam caminhos completamente separados, que não tinham falado um com o outro, que não tinham nada a ver com um com o outro, o que, na minha opinião, não corresponde à verdade. Ou seja, eu acho que a partir de certa altura o Zé Eduardo teve necessidade de continuar a falar, de prolongar as suas intervenções, mesmo apesar de toda a contestação, e aqui a honra lhe seja feita, porque ele não teve medo. Não teve medo da agressividade, da contestação que os sportinguistas lhe fizeram, que foi muita, pelo menos aqui nas redes sociais, e a verdade é que continuou a aparecer em público. Para quê? Para dar a ideia de que seguia um caminho próprio, que era livre e independente, como ele próprio fez questão de dizer, que não vinculava ao presidente, aquilo que ele dizia, que Bruno Carvalho já não o conseguia controlar, digamos assim, já não tinha nada a ver com o que ele andava a dizer do Marco Silva. E, ao mesmo tempo, Bruno Carvalho seguia a sua reflexão, como ele próprio ontem acabou por reconhecer, e teve aparições esporádicas, cirúrgicas, de distanciamento em relação ao Zé Eduardo e de manutenção da confiança do Marco Silva. Esta estratégia não tem nada que saber, digamos assim. Eu estou apenas a interpretá-la porque a acho interessante, acho que foi inteligente do ponto de vista de Bruno Carvalho. O Zé Eduardo não se importou de ir para o olho do furacão, como se costuma dizer, e reparem como ele encerra a questão ontem da SIC Notícias, quer dizer, se dúvidas houvesse que houve uma concertação entre os dois, bastava ver ontem aquele debate que houve na SIC Notícias à noite, em que o Zé Eduardo, assim que está garantida a reconciliação, assim que foi obtida a paz entre Marco Silva e Bruno Carvalho, também ele deixa de fazer críticas ao Marco Silva, encerra o assunto e está pronto para outro, eu diria, caso continue a colaborar com o Presidente. Foi a estratégia que eles escolheram. Eu acho que, de tudo isto, eu espero fundamentalmente que resulte uma lição para o nosso Presidente. Eu acho que ele tem capacidade de refletir, como ele disse. Já deu sinais disso. Mostrou bom senso. Acho que ele tem que perceber fundamentalmente que ele tem direito a criar uma liderança forte no clube, mas não pode querer mandar em tudo no sentido de querer aplicar as suas ideias a todas as áreas do clube, incluindo a área técnica do treinador. Não pode ir para o banco para criar modelos de conduta. Ele tem que estar no banco para ver quem é que se aplica mais, para garantir ali um acompanhamento, digamos assim, à equipa, mas pela positiva. Vocês se repararem, se lembrarem do Pinto da Costa, quando ele estava no banco, o tom dele não era, pelo menos não era o que ele demonstrava, não ia para lá controlar os jogadores e o treinador, estava lá para reforçar a presença do clube em campo. E eu penso que deve ser esse o objetivo, ao mesmo tempo que também o Bruno tem ali a oportunidade de ir ver, analisando um a um os jogadores, a mentalidade, a forma como estão no banco, como seguem o jogo. Tudo isso também é muito importante e, portanto, eu continuo a achar que ele deve ir para o banco. Agora, ele não pode aplicar um regime ditatorial.
um regime autoritário no Sporting, até por isto. E deixo-lhe aqui este aviso. O Sporting não tem cultura para ter um regime autoritário. Se fosse no Porto, ou até mesmo no Benfica, enfim, é uma hipótese que poderia ser considerada. Nós não. Aliás, se há algum orgulho que eu tenho em ser do Sporting, o fundamental, para além de todos os outros, é sermos um clube muito democrático, muito crítico e muito independente. Eu vejo isso na própria participação dos sócios. Garanto que nem o Benfica nem o Porto têm a nossa dimensão nas redes sociais. Eu não andei a investigar, mas quase que de certeza não terão, porque são clubes diferentes. São clubes que aceitam mais um modelo populista. E eu acho que o Bruno Carvalho percebeu isso. Esta crise teve também o mérito de tornar mais flexível o nosso presidente, mais compreensivo, mais equilibrado, mas atenção, sem deixar de ser duro, sem deixar de continuar aquelas guerras que tem de ter com o Benfica, com o Porto, com os árbitros, com a Liga e com quem quer que afronte o Sporting. Eu, nisso, espero que ele continue a ser aquilo que é. E internamente também tem que ter exigência, como é evidente. Atenção, eu não estou a defender que ele agora passe a ser enfim, não é um pobre coitado, mas quer dizer, um tipo manso. Passa a expressão, nada disso. Ele tem que refriar os seus impulsos, tem que ter mais frieza nas relações com o treinador e com os jogadores. Se porventura vierem a acontecer mais episódios de indisciplina, com ou sem aspas, ele tem que ter a frieza de analisar e não é ir logo marcar uma reunião no dia a seguir, ou ir para o Facebook, ou ir para o jornal, a quente. É isto que eu lhe peço enquanto sócio do Sporting. Depois, há aqui outro ponto que eu acho que merece uma análise também, que é, e que resulta das críticas do José Eduardo. É assim, eu dei um desconto, ou seja, não liguei à maior parte das críticas, achei aquilo tão absurdo, tão patético e sobretudo o que me ofendeu é quererem fazer de nós parvos, quer dizer, dizer que o Marco Silva quer destituir o Presidente, dizer que tem uma agenda própria, interesses próprios, que anda ao sabor dos interesses do seu empresário, eu achei isso tão destituído, tão disparatado, que nem sequer merece que se faça uma análise digna desse nome. Mas houve um ponto nas críticas de José Eduardo que eu acho que merece uma reflexão séria, que foi ele ter dito que o Marco Silva não estava a cumprir o projeto do Sporting. E qual é que era o projeto do Sporting? Segundo o José Eduardo e confirmado pelo Bruno Carvalho, é um projeto que tem um orçamento limitado, e todos nós sabemos porquê, em função da reestruturação financeira que fizemos com os nossos criadores bancários, e que depois visa também apostar na formação na equipa B. Muito bem, nada contra este projeto. Agora, não se venha dizer que o Marco Silva está contra este projeto ou que não adere a este projeto, até com argumentos muito fracos por não ser sportinguista ou por não ter uma cultura sportinguista. São coisas, de facto, verdadeiramente idiotas. Passo o termo. São argumentos que não valem. Quer dizer, não nos enganam, não é? Mas é assim, para se dizer que o Marco Silva, como eu dizia, não está a cumprir o projeto, é preciso saber uma coisa fundamental, que é o que é que foi conversado em maio, que, salvo erro, foi o mês em que o Marco Silva foi contratado pelo Sporting, depois da saída do Leonardo Jardim, o que é que foi conversado entre ele e o Presidente. Ter-lhe dito o Presidente, meu caro, nós temos um orçamento muito limitado, portanto, você agora nos reforços, princípio da época, tem de ter isto em conta, e, caso tenha necessidade de reforçar a equipa, caso veja que é necessário ir ao mercado em janeiro, pois bem, então o meu amigo terá que ir à equipa B. Porque não só não temos dinheiro, como também faz parte da nossa estratégia dar oportunidades aos jovens da equipa B. Será que Bruno Carvalho disse isto a Marco Silva? Eu tenho ideia que não. Porquê? Porque o próprio José Eduardo se denunciou, digamos assim, ao dizer que Marco Silva tem a obrigação de conhecer o projeto Sporting porque ele é público. Ora bem, eu acho que o José Eduardo está aqui a dizer, até pela proximidade que tem com o Bruno Carvalho, que de facto isso não foi colocado nestes termos ao Marco Silva. Não tendo sido colocado assim, o Marco Silva obviamente tem autonomia para seguir as suas ideias apenas com um condicionalismo, que é o financeiro. Ou seja, se o Marco Silva vier agora em janeiro pedir um craque e o Bruno Carvalho dizer, meu caro, não há dinheiro, bem, o Marco Silva não poderá dizer nada porque está avisado desde o início, e eu estou em crer que está, das limitações financeiras do Sporting. Agora, se o Marco Silva entender e ir buscar jogadores ao mercado como eu acho que precisamos, atenção, o Bruno Carvalho não pode dizer que ele não está a cumprir o projeto do Sporting. Porque isso não lhe foi colocado quando houve as negociações para a sua contratação. Tão simples como isto. Portanto, o Marco Silva continua a ter total autonomia, total independência para seguir as suas ideias, aplicar o seu modelo de jogo, apostar nos jogadores que bem entender
e, designadamente, agora no caso do mercado de inverno, reforçar a equipa, ou pelo menos pedir o reforço da equipa, de acordo com as suas ideias, com as suas convicções, e pedir os jogadores que pretende. Espero que ele não se deixe condicionado agora por estas críticas do José Eduardo e comece agora a ir à equipa B reforçar a equipa. Não. Por exemplo, dando exemplos concretos e casos concretos, eu acho que nós precisamos de um central. O Ricardo Costa seria uma opção excelente por duas razões. Porque é um bom jogador e tem experiência e porque joga do lado esquerdo e do lado direito. No meio da defesa. E depois é um tipo com carisma, quer dizer, tem a escola do Porto, eu acho que isso nos iria ajudar. Ele próprio vem dizer que gostava de jogar no Sporting, eu não sei quanto é que ele pedirá de ordenado, não faço a mínima ideia, mas se for comportável para os nossos cofres, acho que sim, senhora, é de apostar. Depois, acho que vamos também precisar de um avançado. E eu aí lembrei-me do Luís Leal, que é um jogador da confiança do Marco Silva. Porquê? Porque o Slimani, como sabem, vai estar na CAN, portanto, durante 8 jogos, se não estou em erro, vamos estar sem ele, e é um jogador que faz muita falta, sabem porquê? Porque não há outro na equipa com as suas características. Não me venham dizer que o Montero o substitui perfeitamente, ou que o Tanaka, não, porque são jogadores diferentes. Há um jogador na equipa B, que é o Sacco, que eu pessoalmente gosto, quer dizer, daquilo que vi, parece-me um jogador que pode ter futuro. Jogou agora em Guimarães, viu contra o Porto B, que esse sim é mais parecido com o Slimani, até é mais rápido, é mais possante. Porventura não jogará tão bem de cabeça, mas eu não sei se ele já terá condições de ser aposta agora para o mercado de inverno. Vamos ver o que é que a estrutura vai decidir, mas, regressando e voltando àquilo que eu estava a dizer do Marco Silva, é injusto, é intelectualmente desonesto dizer que ele não está a cumprir o projeto de Sporting. Se, como eu digo, isso tivesse sido condição para a sua contratação, do momento em que assinou o contrato com o Sporting, muito bem. Agora, como não foi, ou como parece que não foi, a não ser que o Presidente Bruno Carvalho tenha elementos e venha dizer publicamente que colocou essa questão ao Marco Silva, coisa que eu duvido que tenha acontecido, pelas próprias palavras de José Eduardo, eu acho sinceramente que é muito injusto agora estar a exigir ao Marco que comece de repente ao arrepio das suas ideias, porque reparem uma coisa, que não há pior para um treinador, não há pior coisa que se possa fazer a um treinador do que lhe impor um fato que não é o dele. Do que obrigá-lo a vestir um fato, a ter ideias que não são as deles. Garantes que tem tudo para correr mal. Como disse em crónicas anteriores, é dar autonomia total ao nosso treinador para o responsabilizar mais tarde. Lá está. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. E isto é um ponto importante, porque eu quero que as coisas continuem a correr bem. Não estou a desvalorizar a equipa B, nem a formação de Sporting, não. Apenas sou da opinião e tenho a consciência que não se pode pedir uma candidatura, não se pode exigir uma candidatura ao título e depois obrigar um treinador a apostar na equipa B. Porque também vos garanto uma coisa. Se o Bruno Carvalho, se isto correr mal com o Marco Silva, e oxalá que não, e eu estou em crer que não, acho que isto vai correr bem. Acho que não sei porquê, tenho o feeling e a intuição, para além do desejo, que isto vai correr bem com o Marco Silva. Mas caso não corra, e o Bruno tenha que contratar outro treinador, muito poucos aceitarão apostar, portanto, cumprir o tal projeto de Sporting, nos termos defendidos pelo José Eduardo, com uma assunção pública de candidatura ao título. Ou seja, até acredito que haja treinadores que aceitem treinar o Sporting, porque treinar o Sporting é sempre uma honra, é sempre um ponto alto na carreira, mas não aceitarão que o Presidente coloque como meta ser candidato ao título, não é? Como fez este ano. Porque isso é um contrassenso. Não é com os jovens da equipa B que vamos ganhar o campeonato, desiludam-se, percam as fantasias, nós temos que ser realistas. E se o Marco é daqueles treinadores que prefere jogadores feitos, prefere jogadores com experiência, muito bem, tem o meu apoio. Porque o Sporting já foi desportivamente muito prejudicado nos últimos anos, com esta candura, com esta inocência da aposta na formação, nos miúdos. Não que ela tenha alguma coisa de mal em si mesmo, não. O ponto e o perigo para o Sporting é, por um lado, fazer com que os sportinguistas tenham orgulho na aposta da equipa B e depois acharem, e isto é que é perigoso, que podem ganhar um campeonato com os miúdos da equipa B, meus caros. Isto é delírio. Não tem outro nome. Isto é uma fantasia. Isto sim é romantismo. Isto sim são filosofias românticas. Portanto, vamos deixar o Marco trabalhar. Ele tem competência, vai perder jogos, vai empatar, mas aí eu também deixo esta nota. O Bruno Carvalho, depois de tudo isto que se passou, tem agora uma legitimidade acrescida para o defender. Na base desta ideia, ok, tivemos as nossas divergências, mas tu és o meu treinador. Foste a minha escolha e, portanto, eu defendo-te até à morte. Pelo menos até o final da época. Saudações leoninas a todos.